Benção. Tudo na benção, tudo certinho. Muito feliz de estar aqui na presença do Senhor. E grato a Deus porque o Senhor tem nos feito muitas coisas maravilhosas, né? E hoje é mais um dia que Ele nos fez. Mais um dia que Ele te deu a oportunidade de estar aqui para adorar o Senhor. E obrigado, meu irmão. Que você possa abrir o teu coração, meu irmão. Porque eu tenho certeza que o Senhor vai falar contigo. Eu tenho certeza que Ele já está falando contigo. Então não endureça seu coração. Hoje está um dia maravilhoso, né? Quem está com calor aí? Glória a Deus, né? Está quente? Ontem eu estive na aula de... Eu estive no Carisma em Braga. E é o dia inteiro. Cadê os carismáticos aqui? Amém, né? Ontem eu estive lá. Aula sobre escatologia, né? Estudo do fim das coisas, daquilo que ainda vai acontecer, né? Falamos da volta de Jesus, falamos de outras coisas. Aí a gente vê esse calor, meu irmão. Esse calor em nada se compara ao destino dos ímpios. Então, meu irmão, tá muito fresquinho. Tá bom demais. Aproveite esse tempo que o Senhor tem te dado. Daqui a pouco acaba, né, o calor. Aí volta o frio. Tem gente que gosta mais do frio do que o calor. Mas nós sabemos que o Senhor nos dá estações para poder entender até aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Amém? Queridos, eu queria pedir para que você abrisse a palavra do Senhor em Josué, no capítulo 1, versículo 9. Josué 1, 9. Josué 1, 9 diz o seguinte: Ora, não te ordenei ser forte e corajoso? Não temas e não te apavores, porquanto Yahvé, o Senhor teu Deus, está contigo por onde quer que andes. Amém? É só até aí, só esse versículo. O Senhor tem falado muito ao meu coração e já há algum tempo essa palavra. E eu sei que talvez essa palavra possa ter um sentido um pouco diferente para você, mas o Espírito Santo de Deus está aqui essa manhã, amém? E Ele vai falar contigo de uma forma muito especial. Talvez coisas que tenham acontecido ao seu coração, situações que você tem passado, e eu quero que você tenha a expectativa daquilo que Deus vai falar contigo. Não é o Anderson que está aqui, não é vou trazer uma palavra humana, eu creio que Deus vai falar. Nós somos apenas ferramentas, queridos. Você é apenas uma ferramenta nas mãos do Senhor. Então a expectativa que precisa estar no teu coração é: Senhor, o que o Senhor tem para mim? Eu sou limitado, meu irmão. Eu sou limitado, mas Deus não. Então mesmo que eu fale algo aqui que para outras pessoas possa ter um outro sentido, para você vai ter um sentido. E essa palavra é para você essa manhã. Não tenha medo. O tema dessa palavra, o título dessa palavra é Como Vencer o Medo. Pastor, eu não tenho medo. O que é medo? Quando eu falo sobre medo, eu gosto de buscar entender o que significa a palavra. Medo é uma reação natural que faz você ou paralisar ou fugir de determinada situação. Ok? Quando você tem medo, você ou paralisa ou você foge. Ou você tem alguma reação, aquela adrenalina vem, o medo, enfim. Quem aqui já sentiu medo alguma vez na vida? Já? Amém, irmãos. Sei que tinha algum Rambo aqui, alguém... Acho que até ele tem medo, né? Mas quando a gente fala sobre o medo, eu lembro de um episódio da minha vida muito interessante. Eu não vou dizer que eu era pequenininho, eu vou dizer que era mais novo. E quando eu era mais novo, né, eu lembro que eu nunca tinha falado com uma menina, assim, no sentido de me apresentar e tudo mais. Eu tinha lá pelos meus, 14, 15 anos, eu nunca tinha, né? E aí tinha um evento na igreja, um evento dos jovens. Fica a dica, irmão. Dos adolescentes. E esse evento é tipo, eles iam para um sítio ou para uma quinta para poder passar lá, jogar bola, churrasco, né? Glória a Deus, aleluia, amém? O pastor Aldo gosta de dizer. Só que nós chegamos, não sei se chegamos atrasados, chegamos num horário diferente. Quando nós chegamos à igreja, porque ia sair um ônibus, né, para poder ir para lá, não tinha mais ninguém. E aí de alguma forma a gente entrou em contato, ficou ainda eu aqui, o meu irmão, e tinha mais uma menina ali,
em frente à igreja. Estavam nós três lá de fora, esperando alguém vir da boleia para a gente ir até lá. E ali conversando com meu irmão nervoso, lembra? Nervoso porque esqueceram ele, porque ele gostava de futebol e gosta, né? E aí ele queria estar lá, jogar e tal, e eu estava tranquilo, porque, ok. Aí eu olhei para o lado e eu vi, né, uma pessoa assim toda especial, uma garotinha assim linda, né, maravilhosa. E eu falei, eu já tinha visto ela na igreja, né? Então, só que eu cheguei ali naquela situação, eu pensei o seguinte, cara, como é que eu vou fazer para poder chegar nessa menina? Para conversar com ela. E o que eu tive no meu coração? Eu tive medo. E aquele medo no meu coração falando o seguinte, olha, cara, ela vai zoar da tua cara. Meu irmão, eu não queria nem convidar para sair nem nada, era só me apresentar. E eu, né, estava naquela situação. Ela vai rir de você, que não sei o que, tanta coisa veio na minha cabeça. E eu tive medo. Numa situação, eu fiquei com receio. Só que aí eu pensei de uma forma um pouco mais racional. Aí eu falei assim, se alguma coisa acontecer, aconteceu, afinal de contas. Só que eu preciso fazer isso. Senão eu nunca vou conseguir dar esse passo de falar com alguém. Eu vou fazer isso. E aí eu cheguei para essa menina e falei assim, oi, tudo bem? Meu nome é Anderson. Né, Maia? Cheguei, né? Meu nome é Anderson e tal, não sei o que. Comecei a me apresentar e falei da situação e depois nós fomos para lá. Né? Ou seja, tomei essa iniciativa. E foi maravilhoso, né? Ela, né, não tem como não gostar da Fernanda. E tal, começou a conversar e pronto e tal. E tá tudo certo. Venci aquela barreira. Mas foi medo. Foi um receio, né? Foi alguma coisa assim que foi de difícil acesso. Passar por aquela situação. Pastor, que história bonitinha, mas você não está entendendo o que eu estou passando na minha vida. Meu irmão, medo é medo. Você pode ter medo de situações que para mim vai ser facilmente ultrapassado. Vencer uma barreira. Talvez a barreira que você tem na sua vida, o seu irmão ao lado, já passou pelo menos umas 10 vezes essa semana. Talvez a dificuldade que você tenha para o outro irmão é muito fácil de passar. Mas para você é um grande gigante. Para você é uma grande barreira. E eu não sei do que eu estou falando. Eu não conheço a tua vida, mas você sabe. Aquilo que te pede, aquilo que te trava, aquilo que é uma grande colina para você subir. Quem é o Golias da sua vida? Qual é o medo? Qual é o grande desafio que você tem? E essa palavra, ela conta a história de um homem chamado Josué. Josué foi discípulo de Moisés, né? Vamos dizer assim, ele foi o braço direito de Moisés, um dos seus grandes generais, o maior, o líder deles. E quando Moisés terminou a sua carreira, o Senhor colocou Josué como liderança do povo. E o povo estava diante de um grande desafio, que era vencer vários outros povos para conquistar a terra prometida. Mas um grande desafio ainda maior, talvez, era aquele que estava sendo colocado para Josué, que é liderar esse povo, né? Quantos de nós aqui já gostamos de futebol ou de algum outro esporte? Normalmente no esporte coletivo, o capitão ele tem aquela capacidade de liderar, de levar adiante, de dar estratégia. E se o time perde, muitas vezes a culpa cai sobre o capitão ou sobre o técnico. Naquele momento, o encargo estava sobre Josué. E a dificuldade dele de perceber o seguinte: Senhor, o que eu vou fazer? Como eu vou conseguir chegar até lá? É um grande desafio. E diante desse grande desafio, veio essa palavra para ele. Irmãos, nós precisamos olhar para os desafios, medir as consequências e tomar uma decisão. Isso é parte da vida de um crente. Mas pastor, eu aceitei Jesus, eu achei que a minha vida ia ser uma bênção, e é uma bênção, mas achei que não ia ter mais problemas. Te enganaram. Não sei quem falou isso para você. A palavra de Deus diz que Jesus explica para os discípulos: olha, vocês vão ter aflições no mundo, mas fiquem tranquilos, fiquem em paz, porque eu venci o mundo. Quantos de nós temos desafios e promessas em nossas vidas, mas o medo por vezes tem paralisado você de dar um passo? E eu, ao orar e meditar sobre essa palavra e buscar o Senhor, falar: Senhor, é isso mesmo, o Senhor tem e tal, o que o Senhor quer falar? O Senhor confirmando que seria essa palavra para poder trazer no meu coração, meu irmão,
veio algo que talvez ainda não há fé no seu coração para que se cumpra. Mas na minha vida, há fé para que se cumpra na sua vida, a partir dessa manhã, uma mudança extraordinária. Uma tomada de decisão que vai mudar o rumo da sua vida. Não é mais um domingo normal, não é mais um culto normal, é o culto, assim como os nossos pastores sempre falam. É a presença, é o momento. Se você estiver atento a essa voz, algo extraordinário vai acontecer sobre a sua vida, porque é o Senhor quem faz. Existe uma frase que eu gosto muito, de um livro que eu li há pouco tempo atrás. O nome do livro é O Caminho do Guerreiro, de Erwin McManus, da igreja Mosaic Church, nos Estados Unidos. E ele fala um pouco sobre a caminhada do homem cristão. E a frase é: a sua liberdade está do outro lado dos seus medos. Aquilo que você procura está do outro lado dos seus medos. Guarde isso no seu coração. Guarde isso no seu coração. O objetivo dessa palavra, meu irmão, é que você possa sentir o poder do Espírito Santo permeando para te direcionar. E eu quero que você pense mesmo nas decisões que você vai tomar a partir de hoje. Queridos, esse texto, ele me chama a atenção e eu queria destacar 3 pontos, principais. Eu queria destacar 3 passos para que você possa vencer o medo sobre a sua vida. 3 passos para vencer o medo. O primeiro passo está muito claro no início desse versículo. Coloca lá para mim, por favor, de novo. Josué 1:9. Olha só o que diz: ora, não te ordenei? Esse primeiro ponto me chama a atenção, porque mostra que alguém está declarando, alguém está ordenando, alguém está mandando. E quem está mandando, meu irmão? Diga assim: o Senhor. O Senhor falou. O Senhor chega para Josué e fala: eu não te ordenei? Eu não te mandei? Eu não disse para você fazer isso? Eu não disse para marchar? A orientação vem do Pai, vem do alto. E o primeiro passo que você precisa dar para vencer o medo da tua vida é se perguntar a si mesmo: a quem eu tenho dado ouvidos? A quem eu tenho dado ouvidos? Porque a direção precisa ser do Senhor. A voz que você precisa escutar precisa ser a voz do Senhor. É preciso entender que há várias vozes nesse mundo, meu irmão. Se você pegar esse objeto que está aí no seu bolso ou na sua bolsa, de algum lugar ou do lado, um telemóvel que está aí contigo, e você começar a mexer, você vai ver diversas vozes. Vozes, vozes, vozes. Direcionamentos. Você precisa disso para ser feliz. Você precisa fazer isso. Olha só o que ela faz e você não faz. Olha o marido que ela tem e você não tem. Olha onde ela está e você não está. Olha só como é que é a casa dela e a sua, olha como é que é. É isso. Tanta coisa que vem sobre nós. O desafio de hoje não é perceber, é poder entender e direcionar os ouvidos apenas a uma voz. E a voz que vem de Deus, atenção, ela não começou agora. Quando você pega a Bíblia, esse livro maravilhoso, meu irmão, 66 livros, foram escritos num período de mais de 1500 anos, por diversos autores, e dentro dele, e de forma completa, do início ao fim, você apenas escuta uma voz do Senhor. Ao invés de ficar se tornando cada vez mais vulnerável à presença de outras vozes, será que você tem a capacidade de trocar o teu telemóvel pela palavra? Será que há dentro de você a força necessária para dizer o seguinte: eu não vou olhar mais para o que o mundo olha, mas eu quero ver o que o Senhor tem para mim? Será que a voz que vem para você é uma voz que tem te destruído diariamente, mas de forma pequena, pouco a pouco, que você não note?
até determinado momento que você vê sem vida. Você sai talvez num culto como esse, regado pelo Senhor, pela bênção do Senhor. Segunda, terça, quarta, quando chega no sábado, meu irmão, você está se perguntando, nem sei se eu vou no culto amanhã. Estou mal. Mas será o que aconteceu lá na segunda-feira, ou no domingo, que depois que você voltou do culto? O que tem sido o alimento? Qual a voz que você tem dado ouvido? Eu conheço pessoas que saem de determinada situação, um congresso, uma bênção e tal, passam pela porta, escutam uma voz de uma determinada pessoa e aquilo tudo se desmorona. Por quê? Queridos, não há outro caminho. O primeiro passo, ele te alavanca. É como um avião, né, que ao sair do chão, ele usa o máximo de força, o máximo de potência possível para poder conseguir sair do chão, para romper a barreira, né, daquela gravidade que puxa ele para que ele consiga subir. Mas depois que ele está lá no alto, a velocidade de cruzeiro, que é muito maior do que aquela velocidade que ele imprime no solo, ele descansa, ele usa muito menos potência. Queridos, o primeiro passo é o principal passo. Eu posso parar a palavra aqui, irmãos, se você não der esse passo a partir de agora. Ouvir a voz de Deus muda a sua história. Ouvir a voz de Deus transforma o teu caráter. Ouvir a voz de Deus cala a voz do inimigo. Porque a voz de Deus é poderosa. Ele fala no sussurro de uma brisa suave, mas ele fala também numa coluna de fogo, num forte vento. Deus fala. Queridos, o segundo passo, para que você perceba, e aliado ao primeiro, é sobre confiança em Deus. Porque quando eu volto para o primeiro, que é ouvir a voz do Senhor, eu lembro de um versículo que está lá em João, no capítulo 10, 27. Vocês conhecem esse versículo? João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Já viu aquele videozinho maravilhoso? Com várias ovelhas assim no pasto, e aqueles turistas, né? Chama lá a ovelha, começa a imitar, começa a bater lata, começa a fazer alguma coisa, nada, elas estão todas lá no pasto. Aí chega o pastor das ovelhas, que cuida diariamente, que alimenta, que trata, que limpa a ferida, que ajuda. Aí ele dá uma palavra, elas levantam assim, e elas começam a vir. Qual voz você tem dado ouvidos? Queridos, a palavra de Deus nos orienta. E quando eu chego nessa orientação aqui dada a Josué, trata-se de uma convocação, um mandamento. Seja forte e corajoso. Um mandamento do Senhor. Jesus, por vezes, nos dá opções. Mas talvez o Senhor essa manhã está olhando para você e falou o seguinte: olha, eu não vou te dar opção. Eu quero te dar uma palavra. Seja forte e tenha coragem. O rei está mandando. O rei está dando a palavra. Como eu disse, o segundo passo é confiar, irmãos. Porque uma coisa é ouvir e a outra coisa é confiar. Naquele texto lá em Josué 1:9, coloca lá de novo, vamos voltar nele algumas vezes. Olha só o que está escrito. Josué 1:9. Na hora não te ordenei, seja forte e corajoso. Queridos, essa expressão, seja forte e corajoso, ela aparece por algumas vezes na Bíblia. Mas principalmente nesse contexto aqui entre Moisés e Josué. Moisés recebeu essa palavra do Senhor, seja forte e corajoso. Quando Moisés passou o bastão da liderança para Josué, o povo de Israel falou para ele o seguinte: olha,
Eu sei que é muito desafio, mas por favor, olha para Deus e seja forte e corajoso. Aí depois o Senhor chega para ele e fala assim: ei, eu estou te mandando. Eu não te ordenei? E ordeno e falo: seja forte e corajoso. Eu tenho certeza, queridos, tenho certeza, que a orientação que o Senhor te deu, a palavra que o Senhor te deu, a promessa que o Senhor te deu, Ele confirmou diversas vezes. Aquilo que o Senhor tem para você, aquilo que o Senhor tem falado contigo, Ele já confirmou várias vezes. Por uma pessoa, pela palavra dEle, por uma pregação, por um louvor. Já despertou isso no seu coração várias vezes. O mandamento do Senhor, ele é muito interessante, porque... Cadê o João Miguel aqui? Tá lá na salinha, né? Tô vendo ali o Everton manda tranquilos. Tá na salinha, pastor. Glória a Deus. Benção aquele menino, irmãos. E eu gosto dele, da vivacidade de algumas coisas que ele faz. Ele olha assim, daqui a pouco, é blue, papai. É não sei o que, e começa a falar inglês. Quando vocês estão com ele na piscina, aí tá lá o Everton brincar com ele, tá na beirinha assim, ele fala assim: vem filho, pula. Ele pula. Sabe por que ele pula? Que é o pai dele que está falando. É o pai. Sabe por que nós devemos confiar na palavra de Deus? Porque é o pai. O pai não quer o pior para os filhos. Sabe por que Deus te mandou, te orientou? Sabe por que você está nessa geografia? Sabe por que você está nessa história? Deus, Ele cuida de você na palma das mãos dele. Mas pai, é difícil, é água, Pode pular, filho. Eu não te mandei? Eu não te orientei? Seja forte e corajoso. Vou falar algo aqui que é interessante, porque quantas vezes, querido, eu acordei no meu dia mal? Não sei se alguém aqui já teve algum dia mal aí. Já teve? Pensei que era só eu. Nossa, ufa. Graças a Deus, pastor, eu já ia marcar um gabinete, já. Eu já tive um dia mal, alguns dias maus. E por algumas vezes, quando eu acordava, esse dia mal e as coisas ruins, as coisas não estão dando certo, eu passava cabisbaixo, talvez numa situação complicada. Passava pela manhã, ia à tarde, à noite. Aí antes de dormir, vinha alguém, uma palavra, uma orientação, uma voz, algo, resolvia-se essa situação. E eu, ufa, glória a Deus. Só que sabe de uma coisa? Se eu tivesse cumprido a promessa e a orientação do Senhor, de ser forte e corajoso, lá pela manhã, quando eu acordei e percebi que o dia era mau, com base na palavra, com o joelho no chão, falando com o pai, eu ia falar assim: pai, eu sei que hoje é um dia ruim. Pai, eu sei que a situação está complicada, mas a tua palavra me garante, aleluia, que eu posso crer no amanhã, que eu posso crer, que eu posso ter fé, que eu posso confiar a minha vida a ti. Assim como o ar que eu respiro, eu sei que o Senhor existe e que o Senhor não vai me deixar só. Eu confio isso em tuas mãos. Eu serei forte e corajoso. Meu irmão, ia passar a hora do almoço, a comida ia ter um gosto diferente. Mas o que ia mudar, pastor? Ia mudar o meu posicionamento. O posicionamento daquele que, ao invés de passar o dia se lamentando, pela fé, eu já estava aqui, pronto para receber a bênção do Senhor. O que é fé, irmãos? A fé é a certeza. A fé é a plena convicção. A fé é ter certeza que aquilo sim, já existe. Guarde essa palavra contigo, porque quando o Senhor fala para que você tenha fé, é porque Ele quer aplicar dentro de você a fé que vem dEle. Porque nem a fé nós somos capazes de ter. Mas quando estamos baseados na palavra, naquilo que nos promete o Senhor, nós temos essa fé. Seja forte e corajoso. Olha só o que está escrito lá em Romanos, no capítulo 8,
verso 30. Ora, e aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes igualmente justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. A que conclusão, pois, chegaremos diante desses fatos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Meu irmão, você está no time daquele que não conhece a derrota, porque ele é a própria vitória. Essa palavra, ela traz para a gente um entendimento de que é sempre Ele quem vai nos dar força. É Ele quem vai nos fortalecer. Seja forte, filho, porque eu te fortaleço. Seja corajoso, porque eu coloco em você a coragem que você precisa. É isso. O mesmo Deus que promete é o Deus que faz. Ele inicia, desenvolve e conclui a obra. Nós vivemos por Ele, através dEle, por intermédio dEle, para Ele. Completude em Deus, completo, meu irmão. Completo no Senhor. E eu caminho para o último ponto. O último passo para que você possa vencer o medo. Lembrando que o primeiro passo, querido, é ouvir a voz de Deus, e somente a voz de Deus. O segundo passo é confiar no Senhor. Confiar no Senhor. Sabe o que significa confiança no dicionário? Essa palavra aqui, seja forte e corajoso, o entendimento de confiança é de mente firme, estar alerta física e mentalmente. Porque o terceiro passo é descansar em Deus. Então você ouve a voz, você confia e você descansa. Que trabalho que você tem, meu irmão? Qual é a dificuldade? Ouvir uma voz, confiar nessa voz e descansar. Eu não sou cantor, mas quem conhece aquela canção aqui? É meu, somente meu, todo trabalho. Vamos lá. De novo, queridos, de novo. E o seu trabalho qual é? Quando a gente canta é seu e é meu, a gente direciona. Essa canção fala, é seu, somente seu todo o trabalho, e o meu trabalho é descansar em ti. É meu todo o trabalho, e o seu trabalho, meu filho, é descansar em mim. Não tem mais. Eu posso terminar a palavra aqui, porque na verdade esses 3 passos vão direcionar a tua vida. Qualquer caminho que você possa escolher, qualquer desafio, ouça a voz do Senhor, confie no Senhor, descanse no Senhor. Ouça a voz do Senhor, confie no Senhor, descanse no Senhor. Ouça a voz do Senhor, confie no Senhor, descanse no Senhor. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir, queridos. Josué 1:9, novamente. Olha o finalzinho de Josué 1:9, o que diz: não temas e não te apavores, porquanto Yahvé, o Senhor teu Deus, está contigo por onde quer que andes. Essa palavra, Yahvé, ela tem um significado poderoso. Significa, né? A gente transcreve isso por eu sou, o grande eu sou. O Senhor Jeová, Yahvé Jeová. Quando o Senhor fez o mundo, o universo e todas as coisas que existem, no início, o primeiro versículo da palavra de Deus, lá em Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra, amém? No princípio criou Deus. Quando aquela palavra de Deus, ou o nome Deus que está ali, na verdade, ele é uma tradução de Elohim, e não de Yahvé. Porque o Senhor é o mesmo, e Ele se apresenta nós podemos ver várias partes, vários atributos dele. Mas lá na criação, o grande Elohim
Na verdade, é o Senhor poderoso e majestoso que cria todas as coisas, e Ele se declara e se apresenta isso ao homem: eu crio tudo. E na verdade Elohim tem o nosso sentido de trindade, porque fala sobre plural. Façamos o homem. O Senhor criou a trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. A criação do universo veio através dele, e ele se apresenta como Elohim. Mas quando ele se apresenta para Moisés, naquela sarça ardente, ele fala o quê? Eu sou o que sou. Eu sou Yahvé. Quando ele se apresenta para Moisés, ele fala: Moisés, eu sou Yahvé. Eu sou o que sou. Você está vendo essa sarça? Estou, Pai. Ela está se queimando. Normal. Estamos no deserto. Podia acontecer. A questão é, ela não morre. Ela está viva. Ela não se consome. É uma sarça que queima e não se consome. Você já viu algo maravilhoso como isso? Eu sou Deus que faz grandes maravilhas. Eu sou o Deus que criou a língua, criou a boca. Mesmo que você seja gago, mesmo que você tenha limitações, eu falarei e farei no teu lugar. Quando o Senhor se apresenta para Josué, Ele não se apresenta dizendo o seguinte: eu sou o Deus criador de todas as coisas. Eu sou Jeová. Assim como eu me apresentei a Moisés, eu apresento a você. Eu, o Senhor, sou contigo. Eu faço todas as coisas. Grandes maravilhas eu faço na sua vida. Portanto, confie, seja forte, corajoso. Meu irmão, minha irmã, o Senhor promete a Josué nesse texto que Ele será um Deus presente, Ele será um Deus que se importa, que se revela, que busca o relacionamento. Ele quer estar próximo de Josué. Quando o Senhor te chama, Ele não te chama para você ter alguma coisa importante. Ele não te chama para você ter uma vida interessante. Ele te chama para um relacionamento. Relacionamento, queridos, que é o princípio daquilo que a gente vai ter no céu. É o princípio daquilo que nós teremos no céu. Ele quer se relacionar contigo. Ele quer que você tenha confiança nele. Queridos, a palavra inspirar significa algo interessante. Inspirar significa você colocar ou você respirar para dentro de alguém, né? Eu vou inspirar o Fabrício a fazer ginásio. Afinal de contas ele está precisando, né? Eu já estou mais, né? Eu vou inspirar ele a fazer isso. Eu vou colocar dentro dele o fôlego que ele precisa para executar essa tarefa. Sabe o que Deus está fazendo com Josué? Ele está inspirando Marquinhos. Ele está dizendo para você: Marquinhos, você não faz. Você não tem condições. Mas eu sou o Senhor que coloco dentro de você uma porção minha. Eu te inspiro, respiro para dentro de você. Eu sopro para dentro da sua vida o fôlego, o dunamis, o Espírito Santo, para que você possa concluir. Meu irmão, você tem promessa de Deus para a sua vida? Não? Alguém aqui tem promessa de Deus para a sua vida? Amém. Fique tranquilo. Não é você quem executa, é Ele. O teu trabalho é descansar na palavra dEle. Ele coloca dentro de você a porção do Espírito que é necessário para que aquilo se cumpra. João 14:17 diz: o Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não vê, nem o conhece, vós conheceis, porque Ele vive conosco e estará dentro de vós. O Senhor inspira Josué e te inspira nessa manhã. Ele é Emanuel, Deus presente. Ele não está longe. Você está nele. Concluindo, meu irmão, o medo sempre será um desafio. Sempre será um grande desafio. Mas pastor, saindo dessa manhã, desse culto, eu achei que agora eu ia bem, agora eu ia concluir, agora eu ia fazer. Meu irmão, vai ser sempre um desafio. Talvez não como o desafio passado.
Você pode pensar em algum desafio que você venceu, que hoje já não é mais desafio para você? Amém? Amém? Coisas que você superou. Hoje, quando você olha para isso, fala assim: nossa, nem precisava me preocupar tanto. Venci. Porém, vão vir outros desafios, porque a vida faz parte. Para que esses desafios, essas provações possam criar em você um caráter moldado pelo Espírito Santo. E é necessário que você entenda que o Senhor vai estar contigo em todos os seus desafios. Todos os seus desafios. Sabe uma história que eu acho fantástica, meu irmão? Eu posso pedir já também para o Ministério Louvor subir. Sabe uma história que eu acho fantástica? E eu quero que você entenda. Em Êxodo, no capítulo 14, o Senhor direciona o povo para a saída do Egito, amém? Amém? Preste bem atenção nisso. Quando o povo sai do Egito, o Egito, quando você olha no mapa, né? O Egito, ele fica a leste, não é isso? Perdão, o Egito fica a oeste de Israel. Pastor, eu não sei nem qual que é a minha mão direita e a minha esquerda, me confundo às vezes, tá bem, irmão? O Egito fica desse lado e Israel fica para cá. Então o povo sai do Egito e vai em direção ao Oriente, ok? Ele vai em direção ao Oriente. Eles começam a ir para um lado para poder chegar até a terra prometida. Eles iniciam a sua caminhada de forma maravilhosa, porque ao sair do Egito, queridos, eles saem com os despojos. Meu irmão, o povo do Egito estava tão perplexo do que aconteceu, e existem provas, escritos em alguns lugares lá, hieroglifos e tudo mais, contando a história de um povo que saiu, escravos que saíram com o ouro deles, e de grandes acontecimentos que haviam acontecido, enfim, que haviam existido. É real, queridos. A Bíblia é real. Esse povo, quando sai com os despojos, ouro, prata, tanta coisa boa, eles começam a caminhar para a terra prometida. Olha só que benção. O Senhor prometeu. Eu estou caminhando para a terra prometida. Que maravilha. Glória a Deus. Glória a Deus, amigo. Amém? Se tem uma promessa, o Senhor te prometeu, você está caminhando. E a palavra de Deus é tão maravilhosa que o Senhor ia com eles. O Senhor ia com uma nuvem de dia para proteger, para guiar, para direcionar, com uma coluna de fogo para aquecer, para iluminar, para indicar o caminho. Coisas maravilhosas e grandiosas Ele tem feito, aleluia. Mas diante das situações que ele vivia, um grande desafio apareceu. Porque ao sair do Egito, eles olharam e se encontraram diante de um mar. Pararam e falaram assim: poxa, e agora? Como é que vamos fazer? Precisamos de uma estratégia. Se coloque de pé, por favor. Você pode visualizar esse povo diante do mar? Esse povo diante do mar olhava para esse mar, e pela geografia a gente pode entender que esse mar também estava no Oriente, porque era o desafio para poder chegar até a terra prometida. A terra prometida estava do outro lado desse mar, estava lá no Oriente. Eles estavam do lado de cá. Ok, Moisés, vamos perceber aqui o que aconteceu. Temos que pensar, vamos dar a volta e tal, ok? Porém, alguma coisa aconteceu ali. Alguém sabe? Quem começou a vir atrás deles? Os egípcios. O faraó com seu exército. E eles começaram a descer e olhar para aquele povo e falar assim: agora, um povo desarmado, um povo que não tem exército, eram escravos, não tinham condições nenhuma. Eles saíram, nos humilharam, mas agora a gente vai destruir esse povo. E com uma raiva diabólica, meu irmão, esses inimigos olharam para o povo de Israel e falaram: vamos destruir, nós vamos passar por cima. Eles não têm para onde ir, tem um mar ali. Tem um mar ali. Querido, o arraial, o povo desesperou. A murmuração cresceu, a ponto de falar: Moisés, você nos tirou de lá para morrer aqui?
Senhor, o Senhor me tirou de um conforto, o Senhor me tirou de uma situação para morrer aqui. Ah, Deus, o Senhor está de brincadeira, não é possível. Parece que eu estou aqui sendo jogado de um lado para o outro e não há ninguém me orientando, eu estou perdido. Moisés falou: pô, calma, calma. Só que o Senhor olha para ele, aleluia. Em Êxodo, no capítulo 14, versículo 21, olha só o que diz. Moisés estendeu a mão sobre o mar e, por meio de um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez o mar se afastar, e este tornou-se em terra seca, e as águas foram divididas. Glória a Deus. Só que tem um segredo nessa passagem que você talvez não tenha percebido. No versículo anterior, o Senhor olhando para aquele povo no desespero, Ele olha para o povo diante de um desafio e fala: povo, calma. Ele se coloca diante do povo e do exército e diz o quê? Versículo 20: passou sem que pudesse aproximar durante toda a escuridão da noite. Volte, faça agora o versículo 22. Versículo 22. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas formaram um muro de água à direita e à esquerda. Pastor, até agora eu estou entendendo, porque eu já vi o príncipe do Egito. Eu já vi uns filmes de Moisés, eles passando no príncipe do Egito até bonitinho, que passa um peixe ali. Mas antes desses versículos, o Senhor chega para eles e fala o seguinte: olha, Moisés, eu não te ordenei, diga ao povo que marche, diga ao povo que comece a marchar. Por que você está clamando a mim? Versículo 15. Marche, marche. Irmão, na boa, eu vou me colocar diante do povo com Moisés. Como é que eu vou me marchar diante do mar? Moisés chega e faz o seguinte: eu vou levantar as mãos, esse mar vai se abrir, alguma coisa vai acontecer, o Senhor vai fazer a gente passar. Queridos, a resposta do Senhor, ela não vem no momento que você age. A resposta que vem do Senhor, ela vem no momento da promessa dele. A palavra de Deus diz que um forte vento oriental soprou naquela noite. O mar se abriu. Lembra do amigo da geografia? O povo está aqui, o mar está aqui. Para lá vem a terra prometida, para lá é o Oriente. O vento soprou de onde, irmãos? De lá para cá. Isso não está na palavra, mas eu posso querer entender que quando Moisés levantou as mãos ali, quando o Senhor agiu naquele momento, na verdade, lá do outro lado, a promessa já tinha se concretizado, já estava realizado. Ele estava abrindo de lá para cá, só que ele não estava vendo. Moisés não estava vendo, o povo não estava enxergando, mas o Senhor já estava cumprindo a promessa dele. Ele já estava agindo. Talvez você está numa situação aí, o Senhor diz para você: marche, avance, movimente-se, ande. Você fala: Senhor, mas atrás de mim tem um inimigo. Senhor, mas diante de mim tem um mar. O que eu devo fazer? Ouça, confie e descanse, porque eu já estou começando a abrir e a resolver aquilo. Você não vê, mas os papéis já estão sendo resolvidos. Você não vê, mas o teu lugar já está certo. Você não vê, mas aquela porta já se abriu. Você não vê, mas eu já estou abrindo o mar. E quando você vê, meu, é só atravessar. Não é você quem age, é o Senhor. Assim como em Pentecostes ele sopra um vento, ele soprou naquela noite e o mar se abriu.
Nós vamos adorar ao Senhor nesse momento. Eu quero lhe pedir para que você adore ao Senhor pensando no mar que você tem diante de você. Você está como Elias numa caverna. Pai, eu fiz tanto pelo Senhor. Pai, eu já agi tanto, eu já fiz tanto. E hoje, olha como eu estou. Olha a situação que eu vivo. Olha. Sabe o que o Senhor fala para você, meu irmão? Versículo 9 de 1 Reis 19 diz o seguinte: ali entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor, e ele disse: que fazes aqui, Elias? Você não foi chamado para ficar numa caverna escondido. Você não foi chamado para ficar escondido nos seus próprios conceitos e frustrações e dores e medos. O Senhor te chamou para vencer essa barreira e para passar por esse mar. Deus te chamou neste lugar para viver maravilhas. Maravilhas. Se hoje, querido, você tem passado por provações, é porque Ele te ama e quer te aprovar nisso. Você precisa compreender que o Senhor ama aqueles que corrigem e também aprova. Paulo passou por isso. Os discípulos passaram. Jesus passou por aflições. Quem sou eu de não querer ou de não passar? Não sou maior do que o meu Senhor, e você também não é. E essa palavra é para você que tem maturidade, você que é líder, você que tem uma autoridade espiritual, você que tem algo dentro de você querendo explodir aí para fora, para abençoar vidas, para cumprir o projeto do Senhor para você. Ele te chama essa manhã. Seja forte, corajoso, não temas, saia dessa caverna. Eu tenho te mandado, eu tenho te orientado, eu tenho te guardado. Deus te chamou, meu irmão. É Ele quem te chamou. Ele te ama. Não apague o dom que há em você, meu irmão. Não apague. Não apague. Não apague. É precioso demais.
foi pago com alto preço. Não apague, não apague, não apague. Essa terra é tua, essa geografia é tua. O Senhor te chama para essa terra. Ele te chama, te levanta como pastor dessa terra. Ele te chama como missionário dele. Não faça isso, meu irmão. Não despreze o dom. Não despreze o dom. Não despreze. Deus te chama, meu irmão. Ore comigo, Pai. Faça essa oração, meu irmão. Pai, eu entrego o meu coração a Ti. Quero Te conhecer mais. Quero viver somente para Ti. Quero deixar o meu passado para trás e Te receber como único e suficiente Senhor e Salvador. Meu irmão, se você, olhe para mim, se você fez essa oração pela primeira vez, entregando sua vida a Jesus, ou se você está nesse momento se reconciliando com o Senhor, eu queria que você levantasse uma das suas mãos para poder chegar até você e orar por você. Se essa é uma oração que faz sentido para você e você tem entregado agora a sua vida para o Senhor, levante uma de suas mãos que eu quero orar por você. Deus te abençoe, meu irmão. Em nome de Jesus. Algum diácono vai abraçar essa irmã. Eu gostaria de orar por você, minha irmã. Se eu viesse até aqui, por favor, eu quero orar por você. Pode vir até aqui, afinal. Mais alguém quer se reconciliar com o Senhor? Quer entregar a sua vida para o Senhor? Amém, minha irmã. O Senhor tem te chamado. O Senhor tem te chamado. Vem até aqui à frente, eu quero orar por você. Mais alguém? Mais alguém? Queridos, a festa no céu. A festa no céu. Queridos, hoje a Ellen e a Aurora vem até aqui diante do Pai dizer: Senhor, o Senhor é meu Senhor, meu Salvador, e recebe o Senhor Jesus no coração. E minhas irmãs,
quero dizer uma coisa para vocês. Quando a gente toma uma decisão, a gente se entrega ao Senhor e a gente move uma nova vida, leva uma nova vida. Mas além de receber o Senhor como Senhor e Salvador das nossas vidas, a gente recebe também irmãos e irmãs que estão aqui para nos ajudar a caminhar conosco, a nos orientar. Eu quero apresentar para vocês uma nova família. Quando eu contar até 3, eu queria que você virasse para trás e você vai conhecer a nova família. Amém? 1, 2, 3. Receba essa nova família. Aleluia! Oh! Glorifique o nome do Senhor, meu irmão. Você pode receber essas irmãs aqui, você pode receber essas irmãs. Vem aqui abraçar, vem aqui receber essas irmãs. Venha, sai do seu lugar, abraça essas irmãs, receba elas com carinho. Sai do seu lugar, meu irmão. Deixa o Senhor agir sobre a sua vida. Pai, obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Aleluia. Glórias, glórias, glórias. Festa no céu. Isso. Uma última orientação. É uma orientação um pouco diferente. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, que recebeu essa palavra e que você preste bem atenção, escute bem. Você que recebeu essa palavra no seu coração, o Espírito começou a mover de forma sobrenatural. E situações ministeriais começaram a vir em mente. E coisas que estavam apagadas começaram a brotar. O Espírito Santo age, ele vai continuar agindo. E eu quero te passar uma orientação. Antes de você ir embora para casa, você vai procurar os nossos pastores. Para você, somente para você. E você vai falar com eles. Rapidamente. Depois você marca um café. Você tem que ir embora fazer o almoço, fazer o churrasco. Mas você vai procurar eles. E vai falar assim: pastor, eu preciso colocar isso em prática. Eu estou aqui. Eu quero trabalhar com isso. Pastor, eu tenho essa experiência, eu sei fazer, conta comigo. Meu número está aqui. Sabe por quê, querido? Porque esse mundo, algumas pessoas que estão ao seu redor e até além, não só nessa nação, mas além, não só nessa cidade, mas além, precisam ouvir aquilo que você carrega. Não é a mim, não são os pastores, porque Deus tem um projeto para você. E essa palavra é para você também essa manhã. E isso, faça isso com muita seriedade no coração. Amém? 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 Glória a Deus. Aplauda o Senhor, meu irmão, minha irmã. Glória a Deus. Gente, que louvor lindo. Vamos cantar só mais uma vez esse refrão. Creio que tu és a cura. Feche seus olhos. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Obrigado, Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Ó Deus, nesse momento nós queremos te exaltar e te glorificar. Tudo que o Senhor tem proporcionado às nossas vidas nesta manhã. Ó Deus, obrigado porque o Senhor nos atraiu até este recinto e falou aos nossos corações.
Pai, agora eu despeço cada um dos teus filhos na paz do Senhor. Ó Deus, eu ministro no nome do Senhor Jesus uma semana extraordinária do Senhor. Ó Deus, onde o medo não irá nos limitar, mas iremos avançar em todas as áreas no nome do Senhor Jesus. Eu abençoo cada vida, abençoo cada um dos meus irmãos na autoridade do nome do Senhor Jesus. Se você recebe isso, queridos, aplauda o Senhor. Vão com Deus, Deus abençoe. Até a próxima semana, se Deus quiser.